Olá, meus queridos, estamos em mais uma aula de português e hoje nós vamos fazer o estudo da língua a partir do texto Menino da Roça com Fome de Leitura. Vamos lá, então? No estudo da língua, nós vamos ver o exercício 38 sobre o texto da página 35. Poderia ser divulgado em quais suportes, né? Quais meios de comunicação? Marque e escreva então suas opções. Será que poderia ser publicado em uma revista de imóveis? Combina com imóveis? Ou em uma galeria de artes plásticas? Também não, né? Poderia ser divulgado em um jornal? Com certeza, né? Será que poderia ser publicado em um blog de receitas? Tem a ver com blog de receitas? Será que poderia ser publicado em uma revista sobre a cidade de Aquidabã? Com certeza, né? Poderia ser publicado num site de biografias? Sim. Quais outros meios de comunicação, podemos dizer assim, que poderia ser escrito esse texto? Né? Nós poderíamos escrever no livro de biografia, poderíamos colocar em um diário, porque ele conta da vida dele, dos seus afazeres, né? 39. Escolha uma das respostas marcadas na atividade anterior e escreva em seu caderno um trecho introduzindo o relato para esse material. Então, você vai escolher um daqueles que você viu no exercício 38, uma das opções. Você, então, vai, como se você fosse publicar em um desses meios, introduzindo o relato, a história dele, tá certo? Faça como se você fosse publicar em um desses meios de comunicação. Agora a 40 diz, imagine que Evandro fosse apresentar o seu relato oralmente, conversando, falando, em um programa na escola. Releia o texto e responda. Letra A. Apesar de conhecer bem a história, pois fala da sua própria vida, Evandro poderia ter o roteiro escrito para a sua fala? Claro, com certeza, poderia escrever sim para ter um norte, né? Para poder se ambientar e saber do que ele está falando, né? Se organizar. Letra B. Em um trecho, poderia haver alguma mudança de tom de voz? Com certeza, pode ser que uma hora ele fale mais baixinho, mas pode ser que ele precise levantar a sua voz, falar um pouco mais agudinho, ou então pode falar mais grave. Haveria pequenas pausas durante sua fala? Sim, ele poderia estar pensando, né? O relato escrito apresenta marcas de oralidade? Será que fala no texto, fala de alguma coisa que ele falou oralmente? Quais elas? Marque aí então em seu livro. Exercício 41 diz assim, leia o trecho a seguir. E aí, ele fala de Josafá, que foi pego e vendido como escravo para um fazendeiro lá da Bahia. Só que sua filha Marieta se apaixona por ele. Mas o pai quer o casamento dela com o capataz, um homem muito mau e cruel. E aí, o propagandista para com a história e começa a falar de outra. As palavras em destaque, que seriam e aí, foram utilizadas para introduzir, finalizar ou continuar ideias do texto. O que foi usado então? E aí? Foi usada para introduzir, para finalizar ou dar continuidade ao texto. Isso mesmo, então escreva aí. Letra B. O autor poderia escrever o trecho de outra maneira, mas com o mesmo sentido? Como seria? Escreva então como seria se ele não usasse e aí? Quais outras palavras que ele poderia estar usando então para dar então a ideia de continuidade, né? Que você então tenha coesão, que fique legal, que encaixe no texto. Qual outra? Será que a gente poderia usar então no lugar desse e aí? Será que ele poderia colocar então ele fala de Josafá que foi pego lá, 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 lá. E depois ele fala, então o propagandista para a história e começa a falar de outra. Será que a gente não poderia usar então no lugar de e aí? Ou então, depois o propagandista para com a história e começa a falar de outra. Será que a gente poderia colocar então e depois nessa história? Escreva aí então como é que fica o verso substituindo essas palavrinhas.
Número 42. Leia o seguinte trecho. Somos 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, e brincamos de tudo quanto é jeito. Pular fogueira, cantar cantigas de roda, fazer bois de cavalo e casinha de barro. Jogamos muita bola no campo do Ipiranga e tomamos banho no tanque. Como meu avô tem esse sítiozinho, a gente vai para lá e brinca com os bois. Leva as vacas para beber água, fica montando no burro. São muitas as aventuras na roça. Essas letrinhas, né? Essas letrinhas que está destacada aí nesse texto, no trecho do texto, elas ligam partes do texto para: letra A, comparar elementos e ideias, adicionar elementos à ideia ou oferecer alternativas? Ou será que é apresentar uma causa? Qual será? Será que ele está acrescentando os elementos? O que está fazendo? Isso, escreva aí então. Algumas palavras são usadas nos textos para ligar ideias. Em língua portuguesa, essas palavras são chamadas de conjunções. E nós vamos ver então alguns exemplos de conjunções. Meu avô, mestre José, mora há muito tempo em Aquidabã. Ele ajuda minha mãe Zelita a criar a gente, pois não moramos com o nosso pai. Então, o professor Sabino está perguntando assim: como ficaria o trecho sem a conjunção pois? Ficaria meio estranho, não é mesmo? Olha só, ele ajuda minha mãe Zelita a criar a gente, não moramos com o nosso pai. Não tem uma ideia de explicação, né? Não fica muito legal. O pois ali tá dando uma explicação, tá ajudando, né, na frase para fazer uma explicação. Observe os trechos a seguir. Tive algumas aulas com minha prima Zezel, que é professora, mas não entendi muita coisa. Acho que já tenho uns 300 cordéis, mas eu não leio. Esse mas eu poderia estar substituindo por um porém, né? Para dar uma ideia de contradição, né? Eu fiz tal coisa, porém, né? O entretanto, não entendi, não leio. Fiz aquilo, mas não adiantou de nada. Então, é uma ideia que você substitui negativamente, né? Para você dar uma ideia da contradição àquilo que você falou antes. Nesses trechos, a palavra mas está ligando as ideias para adicionar elementos, comparar ideias opostas, né? Apesar de eu ter feito isso, não fiz aquilo. Ou apresentar alternativas. Será que é qual? Se a palavra mas mudasse de posição, seria possível compreender bem esse trecho? Explique. Vamos ler então em voz alta a frase do exercício 2044, que fala assim: ele pega o microfone e começa a cantar. Vou contar-lhes a história de Josafá e Marieta, tá? Entre aspas. As aspas utilizadas poderiam ser substituídas por qual sinal? E por quê? Elas poderiam ser utilizadas substituídas por qual sinal? Nós poderíamos estar substituindo por um travessão, pois elas também indicam uma fala direta. Ele está falando, né? Ele conta que o propagandista pega o microfone e começa a falar. Então, a fala do propagandista pode começar então com um travessão, porque é uma fala direta. Agora veja aí, qual seria o motivo do autor utilizar as aspas ao invés de outro sinal nesses trechos? Qual seria ele ter usado? Por que ele usou as aspas? De repente ele queria destacar, de repente é porque era uma frase pequena, né? Trechos curtos, então ele acabou usando então as aspas, né? Copie do texto da página 35 outro trecho com aspas indicando o mesmo sentido que você observou na atividade anterior. Qual que foi o outro? Lembra que quando ele falou assim, estudar? Estudar para quê?
Lembra? Então, esse trecho também foi colocado entre aspas, tá certo? 46. No último parágrafo do texto, que efeito as aspas têm? Olha ali. Vou ajuntando, ajuntando, minha coleção está uma beleza. Letra A. Isso indica, as aspas, ela tem efeito de quê? Letra A. Fala direta? Será que é uma fala direta? Será que letra B é um estrangeirismo e está querendo falar de uma palavra estrangeira? Está colocando entre aspas? Será que foi ironia? Será que foi título de livro? Será que ele estava querendo dar ênfase ou uma outra coisa? Sim, ele estava querendo dar ênfase, né, na palavra juntando, porque na verdade esse ajuntando ele poderia ter colocado juntando, juntando, né? Seria uma forma mais coloquial, mais formal. Mas como ele estava falando uma linguagem mais informal, por ser um menino que não estava escolado, né? Ele colocou uma palavra assim bem de uma forma mais grosseira, né? Informal, ajuntando. Por isso ele colocou a maneira de como ele falou entre aspas, tá certo? No final do texto, Evandro diz que tem uns 300 cordéis. Compare a palavra em destaque com as mencionadas a seguir. Então, cordéis com algumas palavrinhas que tem aqui. Cordel, capataz, comprar, chapéu e estudar. Quanto à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Veja bem, mesmo elas não sendo acentuadas, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, sempre é a última, né? Então, todas elas vão ser uma oxítona, porque a última sílaba de todas essas palavras, elas são as mais fortes, são a sílaba tônica. Então, cordel, capataz, comprar, chapéu e estudar. Todas elas foram acentuadas? Não, nem todas foram acentuadas, né? Porque não é necessário todas as palavras oxítonas serem acentuadas. O exercício 48 diz assim: nas palavras a seguir, qual é a semelhança entre as sílabas acentuadas? Qual que é a semelhança então? E nós temos o banco de palavras ali: herói, heróis, anéis, ilhéu, ilhéus, fiéis, corrói, papéis, remói, pastéis, céu, véus. Qual que é a semelhança entre as palavras? Nós vemos que ali a semelhança entre elas é que em todas as palavras, né, há duas vogais juntas. Olha ali, oi, ois, eis, el, els, tá? E ele é chamado então de ditongo acentuado. Quando nós temos duas vogais juntas, elas são um ditongo e todas elas foram então acentuadas. Organize então no exercício 49. Organize as palavras da atividade anterior dos grupos a seguir e complete as indicações, terminadas então em o, i, oi, seguidas ou não de s, e coloque ali todas as palavras que terminam com oi. E terminadas em eu, todas elas seguidas ou não de s. E a última ali terminada em ei, tá? Então, o, oi, el e ei, tá certo? As letras A, E e O são vogais de som aberto. E as letras E, I, O e U são vogais de som fechado. Por isso, os ditongos EI, EL e OI são chamados de ditongos abertos, porque tem aquele sonzinho mais aberto. Observe os grupos de palavras a seguir e marque um X nas que são intrusas e depois explique. Cordéis, assembleia, anéis, fiéis, papéis, ideia e pastéis. Herói, heróis, heróico, corrói, remói, jiboia e lençóis. Marque então aquelas que são as intrusas. Tenha um ótimo final de semana. Beijos para você da Prof. Beijo, tchau.